A paz do Senhor, queridos irmãos. Eu quero convidar você que tem uma Bíblia à mão para abri-la aí num texto muito conhecido, Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo 1, onde nós vamos ler a partir do verso 30, que diz: Mas o anjo lhe disse: Não tenha medo, Maria, porque você foi abençoada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho, a quem chamará pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então Maria disse ao anjo: Como será isto, se eu nunca tive relações com homem algum? O anjo respondeu: O Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E Isabel, sua parenta, igualmente está grávida, apesar de sua idade avançada, sendo este já o 6º mês de gestação para aquela que diziam ser estéril, porque para Deus não há nada impossível. Amém. Graças a Deus por sua palavra. Nós vivemos uma época, queridos irmãos, em que a tecnologia tem avançado tanto que alguém pode achar que em breve poderemos fazer qualquer coisa que quisermos, mas a verdade é que a palavra impossível, ela ainda é uma realidade da qual nós não podemos escapar. Se nós pudéssemos conversar agora com um especialista em tecnologia, em inteligência artificial ou em construção de robôs, talvez ficássemos impressionados. Porém, mesmo as pessoas que mais entendem de avanços tecnológicos mostrarão que temos limites impossíveis de atingir. Agora imagine se você pudesse falar com um ser poderoso, cuja capacidade está além da nossa imaginação, um ser de outra dimensão. Não estou falando de ET, mas de um ser celestial. Se você pudesse falar com um anjo que está constantemente na presença de Deus, o que você aprenderia com ele? No texto que lemos hoje, o anjo Gabriel, em meio a uma das conversas mais diferentes da história, olha para uma jovem chamada Maria e, depois de anunciar algo que quebra as leis da biologia e da lógica humana, ele apresenta uma verdade extraordinária, porque para Deus nada é impossível. Essa é uma declaração impressionante que nós vamos ver nesta manhã, o quanto ela impacta a nossa realidade. A primeira questão é que a palavra de Deus desafia a nossa lógica. Quando Deus faz uma promessa, isso muitas vezes está além do que a nossa mente consegue calcular. O anjo Gabriel chega para Maria, provavelmente uma adolescente, virgem, e diz: Você ficará grávida e dará à luz um filho e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande, será filho do Altíssimo e o seu reino não terá fim. Se isso acontecesse hoje, é lógico que qualquer adolescente ouvindo algo assim ficaria sem entender, ligaria para o psicólogo. Como uma virgem pode conceber? Como alguém que não tem uma relação com outra pessoa pode ter um filho? É um plano que não faz sentido no nosso planejamento estratégico de vida. Mas Deus mostra que Ele é poderoso para fazer o que o homem jamais poderia fazer. Nós vamos encontrar Deus operando dessa maneira na história. Não só na vida de Maria, mas na vida de Abraão e Sara, com quase 100 anos, recebendo a promessa de um filho. E em muitas outras situações, imagine derrubar as muralhas de Jericó, de pedra, muito altas, sem um instrumento qualquer. Alguém poderia olhar para essas promessas e dizer: é impossível. Mas a promessa de Deus é mais poderosa do que a lógica humana. E eu quero chamar a sua atenção nesta manhã para isso. Deus faz promessas
que às vezes a gente quer descartar porque não passa no teste da lógica. A promessa da restauração de um casamento que alguém diz é impossível. A promessa que Deus pode transformar uma vida que alguém diz, não, isso é impossível. A promessa de Deus realizar coisas que nós nos sentimos tão pequenos e insignificantes que alguém diz, isso é impossível. A promessa de liberdade de um vício que alguém diz é impossível. Mas a primeira coisa que nós precisamos fazer é entender que não podemos tentar encaixar a promessa de Deus na nossa lógica humana, mas sim confiar na palavra daquele que a prometeu. A fé não nega a realidade do problema, mas ela se agarra a um poder que está além da lógica e da possibilidade humana. Depois de dizer algo que Maria não entendeu e questionou até, o anjo vai oferecer uma prova desta palavra. Porque a promessa de Deus, não só ela está além da nossa lógica, mas ela é aceitável porque ela é confirmada. Deus é tão gracioso que Ele, além de nos fazer promessas, nos dá uma prova para fortalecer a nossa fé vacilante. Depois de fazer a promessa e dizer que ela teria este filho nesta condição impossível biologicamente, ele vai dizer, olha, tua parenta Isabel terá um filho em sua velhice, aquela que era chamada de estéril e que estava além da possibilidade pela idade, já está no 6º mês de gravidez. Como se Deus estivesse dizendo por meio de Gabriel para Maria, Maria, eu sei que o que eu estou prometendo, estou pedindo para você crer, é algo gigantesco. Mas veja, acabei de fazer algo assim com sua prima Isabel. Isabel era estéril, já estava numa idade que não tinha mais possibilidade humanas para ter um filho. Mas ela já está grávida no 6º mês, ou seja, um bebê que já está quase chegando a hora de nascer, que já está formado, que não é mais um risco, mas é já uma realidade. Isabel era a prova viva de que Deus consegue reverter sentenças de impossibilidade. Deus havia feito algo extraordinário. É como se Deus fizesse um avião voar sem asas. É como Deus fizesse um carro andar sem motor. Era o que ele estava prometendo a Maria. Mas como é que eu posso crer nisso? Pronto, ali aquele avião velho que as asas estavam quebradas e ele está voando. Nós precisamos crer que Deus é poderoso para cumprir promessas, mesmo quando ela vai além da nossa lógica ou da nossa expectativa, porque Deus mostra em muitas situações o quanto Ele é poderoso para fazer. Talvez uma promessa que Deus tenha feito a você e você olha e diz, não, acho que não vai acontecer. Aquela porta de emprego que ainda não se abriu, aquela promessa de mudança que ainda não aconteceu. Mas se nós olharmos ao nosso redor e olharmos na palavra de Deus, nós temos provas de quanto Deus é poderoso para fazer, de situações que Ele já resolveu, de testemunhos que você já ouviu e que Deus fez coisas extraordinárias acontecer. Eu ouvi o testemunho de uma irmã que eu conheço, a esposa de um pastor aqui no nosso estado, que ela foi à médica porque estava grávida, mas o bebê não desenvolvia e já estava realmente bastante adiantada a sua gestação, porém o bebê realmente não desenvolvia. A médica tomou-a pelos ombros e sacudiu-a, dizendo, eu preciso que você faça urgente uma ultrassom, porque há algo muito errado aí. Mas aquela irmã não tinha recursos, tentou marcar no sistema público de saúde e não havia nenhuma condição e ela saiu chorando para casa. No caminho, passou em frente a uma igreja e ali entrou. As irmãs do círculo de oração oraram por ela. Deus usou alguém numa palavra profética e disse,
esta menina que está no seu ventre vai nascer no tempo certo. E ela foi para casa. De fato, ela disse que olhando para si mesma no espelho, não tinha quase barriga e já era uma gestação de 6 meses. E ela ficou agora orando e pensando, meu Deus, como isso vai acontecer? Mas creia, irmão, naquela noite ela disse que não conseguiu dormir bem porque o corpo estava muito quente, como se estivesse com uma febre alta. E aquilo como se o seu metabolismo estivesse super acelerado. Pela manhã, ela que foi dormir quase não tinha barriga. Disse que quando foi levantar, quase cai da cama porque a barriga estava enorme. A menina nasceu no tempo certo, já é hoje uma adolescente. Porque Deus faz coisas que parecem impossíveis na lógica humana, mas Ele mostra que ainda é o Deus que opera milagres. Quando nós vemos Deus fazer promessas e provar que pode fazer essas coisas, como nós devemos reagir a tudo isso? O poder de Deus é infinito, mas Ele apresenta-nos as suas promessas para que nós possamos responder a elas. E a resposta de Maria, ela não diz apenas, eu não sei, acho que não vai dar certo, ou não disse, deixa eu ver se eu entendi direito, mas ela disse, eu sou a serva do Senhor, aconteça comigo conforme a tua palavra. E esta é a resposta que Deus quer de nós. É a resposta de quem entrega as chaves, de quem entrega o controle a Deus, de quem crê e entrega a Deus este direito de fazer da maneira como Ele quer. Ela disse que era serva, escrava, alguém que não tem vontade própria naquela sua cultura, mas que deixa a vontade do seu mestre acontecer. E essa rendição foi impressionante e aconteceu do jeito que a promessa foi feita a ela. A rendição de Maria permitiu que Jesus entrasse no mundo. O maior milagre, a maior impossibilidade. Deus nascer como homem. Deus cruzar a ponte entre o infinito e o finito e nascer no ventre de Maria. Mas é exatamente esse tipo de resposta que nós vamos encontrar também na boca do próprio Senhor Jesus Cristo. Quando a cruz estava diante dele, ele ora no Getsêmani dizendo, Pai, não seja feita a minha vontade, mas a tua. E nós hoje podemos entender nesse texto, nessa história, queridos irmãos, que Deus nos faz promessas, que a nossa lógica muitas vezes não alcança. Mas Ele nos dá provas que confirmam sua palavra, fortalecem nossa fé. E Ele espera de nós uma resposta de rendição, de fé, uma resposta de entrega. Eu não sei qual é a coisa que hoje você considera impossível. Uma doença, um vício, um casamento destruído, uma amargura na alma, mas o testemunho que temos na palavra é de alguém que vê Deus face a face, alguém que conhece Deus e que diz, para Deus nada é impossível. A questão não é se Deus pode fazer, a questão é se nós vamos crer e dizer, eu não entendo, eu não sei como, mas eu sou teu servo, aconteça comigo conforme a tua palavra. Que nesta manhã nós possamos entregar aquilo que parece impossível nas mãos do único Deus que é especialista em realizar coisas que são impossíveis para nós. Entregue a Ele a sua dificuldade, o seu problema e veja que Ele pode fazer. Porque para Ele, somente para Ele, absolutamente nada é impossível. E quando cremos nesta palavra, podemos descansar no Senhor e receber dele o cumprimento das promessas que ele tem feito para nós a cada dia. Não sei qual é
a impossibilidade que você está lutando contra ela nesta manhã, mas eu posso lhe garantir, esta palavra é fiel e verdadeira. Para Deus, nada é impossível, tudo Ele pode fazer, e como Ele tem demonstrado isso tantas vezes, nós podemos realmente confiar na Sua palavra e descansar. Que hoje possamos dizer, para mim é impossível, mas para Deus nada é impossível. Então faça, Senhor, conforme a tua vontade, cumpra-se a tua palavra na nossa vida. É a oração que nós fazemos, crendo, descansando e confiando no Deus que pode fazer todas as coisas.